Ei, bom demais você aqui em nosso canal. Nós estamos acompanhando um resumo de cada livro da Bíblia e hoje nós vamos fazer isso com mais dois juntos, os livros de Esdras e Neemias. Na Bíblia hebraica, inclusive, esses dois livros compõem um único volume, já que esses dois personagens eles atuaram juntos na história do povo de Israel. Cronologicamente falando, eles dois são os últimos personagens do Antigo Testamento. Eles exerceram o seu ministério por volta do ano 450 a.C., e isso cerca de 100 anos depois que a nação de Israel já tinha voltado do cativeiro babilônico. Esdras e Neemias são, sem dúvida nenhuma, um dos maiores líderes da história do povo de Deus, e por que não dizer um dos maiores líderes de todos os tempos. Os princípios que nós encontramos nesses dois livros em relação àquilo que eles fizeram são até hoje aplicados na vida de um líder. E não só na vida de um líder religioso que exerça a sua atividade no seio de uma igreja, mas líderes de empresas, pessoas com grandes responsabilidades, também se baseiam em Esdras e Neemias para aprender algum aspecto, algum elemento sobre liderança, porque de fato esses dois homens foram grandes líderes. Uma coisa ainda muito importante que nós encontramos nesses dois livros são a confissão genuína e sincera dos pecados que esses dois homens fazem. Tanto no final do livro de Esdras quanto no final do livro de Neemias, nós encontramos esses líderes clamando o perdão do Senhor, rogando pela misericórdia dele e se incluindo nos pecados do povo, reconhecendo que eles eram carentes da misericórdia de Deus e reconhecendo que eles haviam falhado como nação, como povo, diante do Senhor. Nós precisamos assumir essa atitude hoje também, de nos colocarmos diante de Deus como brasileiros e confessar a Deus os nossos pecados como nação. Nós temos vivido tempos difíceis e que estas questões tão complicadas e tão desagradáveis que nós temos vivenciado são resultados e são fruto de pecados. E estes pecados precisam ser confessados diante de Deus. Esses dois homens demonstram também um amor pela sua nação muito grande e muito exemplar. Eles eram patriotas para valer. E às vezes nós ficamos pensando se não falta esse patriotismo em nós. Porque não só numa época de Copa do Mundo, não só numa época de eleições, nós precisamos sempre pensar no nosso país, nós precisamos amar o nosso país e nós precisamos lutar para construir um país melhor. É necessário aprender com Esdras e Neemias a sermos pessoas mais patriotas, que se preocupam mais com o bem da nossa nação e que fazem o que estiver ao alcance para que esse bem seja alcançado. A atuação de Esdras e Neemias são em áreas diferentes da sociedade, do povo de Israel, mas duas áreas importantes e necessárias. A atuação de Esdras ela acontece mais na área espiritual, já que Esdras era um escriba, era um sacerdote, era alguém da linhagem de Arão e tinha, portanto, a responsabilidade diante de Deus e para com o povo de conduzir as pessoas nos caminhos santos de Deus, ensinados na lei, ensinados desde o tempo de Moisés. Quando Esdras retorna, o templo de Jerusalém já havia sido reconstruído, mas a ordem religiosa ainda não havia sido restabelecida em Jerusalém. E Esdras tem então esse compromisso, tem essa responsabilidade de colocar as coisas no lugar, de chamar o povo, de convocar a nação a assumir um compromisso mais firme, mais forte e mais sério com o Senhor, o Deus de Israel. Isso é muito interessante porque o fato de haver um templo já em Jerusalém não significava que a ordem religiosa já estava estabelecida. Ter um templo e frequentar o templo é, sim, muito importante. Mas mais importante do que isso é ter uma vida religiosa correta, uma vida espiritual ativa e íntegra diante de Deus. Havia o templo, mas não havia ordem na vida religiosa.
Quem sabe algum de nós nesse tempo esteja frequentando o templo, esteja participando de algumas atividades na igreja, mas a nossa vida espiritual, a nossa vida devocional e pessoal com Deus não esteja tão boa. É preciso rever isso e consertar o que precisa ser consertado. O texto de Esdras para o nosso destaque está no capítulo 7, versículo 10, em que diz que Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor, para a cumprir e para a ensinar em Israel. Essas três coisas precisam existir em nosso coração: o desejo, primeiramente, de conhecer mais e melhor a palavra de Deus. E depois de conhecida, ela precisa ser praticada por nós. E quando nós a praticamos, nós podemos também ensiná-la. Porque o nosso ensino da palavra, ele só terá força se a nossa vida for um exemplo daquilo que a gente quer ensinar. Que possamos então conhecer a Bíblia, para depois de conhecê-la, praticá-la, e depois de praticá-la, sermos capazes de ensiná-la. A participação de Neemias para com a nação de Israel no retorno do cativeiro da Babilônia foi o restabelecimento da ordem política. Os muros da cidade haviam sido destruídos por Nabucodonosor. E Neemias volta então e sente a necessidade de reconstruir aqueles muros. E mesmo em meio a muita perseguição, a muito desânimo, a muito medo, a muita insegurança, ele consegue convencer e estimular o povo a trabalhar durante o dia e durante a noite, para que os muros de Jerusalém fossem reconstruídos. O trabalho e o empenho foram tantos que esta obra impressionante e enorme foi concluída em apenas 52 dias. E a ordem, então, política em Jerusalém pôde começar a ser restabelecida, pois os marcos e a estrutura da cidade estavam novamente de pé, graças a esse trabalho, ao esforço e à visão que Neemias teve. O texto em Neemias que eu quero destacar está no capítulo 6, versículo 3, em que Neemias diz que estava fazendo uma grande obra, de maneira que ele não poderia parar, não poderia descer. Precisa existir em nós este mesmo foco e esta mesma determinação que houve neste homem de Deus. Ele queria atingir um objetivo e, por mais que houvessem pessoas trabalhando contra, por mais que houvesse desânimos, por mais que houvessem desafios, ele queria insistir, ele quis persistir. Ele disse que havia um foco, havia um objetivo, havia uma obra a ser terminada. Enquanto esse trabalho não fosse concluído, ele não pararia. Que tenhamos essa mesma disposição, essa mesma garra, esse mesmo interesse, esse mesmo desejo de concluirmos tudo que nós começarmos. E que nós não desçamos e que nós não paremos enquanto não terminarmos o trabalho que nos propomos a realizar. O que achou destes resumos e destaques de Esdras e Neemias? Quero pedir que, se você tenha gostado, que você dê sua curtida, deixe algum comentário também e compartilhe esse vídeo. Fale dele para outras pessoas, para que outros tenham mais conhecimento da palavra de Deus. E se inscreva em nosso canal, porque toda semana nós temos aqui novos resumos, novos destaques de novos livros da palavra de Deus. Eu espero você na semana que vem e que Deus te abençoe.